Esse conceito que a Luxo Brasil traz de você poder personalizar toda a sua experiência é o que aproxima do luxo, porque o luxo é o único, né? O exclusivo, é o que ninguém pode vivenciar ou poucos podem vivenciar e você pode personalizar de acordo com o seu desejo. Então o que é o luxo? O luxo é o poder de personalizar a sua experiência com a Luxo Brasil. Existem muitas empresas que trabalham assim como a Luxo Brasil, mas o que diferencia a Luxo das demais, acredito que seja o fato de eu ter participado de todos os polos desse ecossistema, que é formado por proprietários, locatários, intermediadores e muitas vezes advogados quando necessário. Então, eu sou advogada, eu sou corretora, eu fui proprietária que aluguei a minha casa durante muitos anos e também fui locatária porque sempre que eu alugava a minha casa eu ficava numa casa por temporada também. Então hoje eu percebo que os próprios proprietários eles sentem um diferencial na Luxo Brasil diante dessa experiência, né? É um mercado que eu atuo há mais de 12 anos e trago comigo essa bagagem de ter atuado em todas as frentes. Então a gente sabe que a maturidade vem da experiência. Minha história com o mercado imobiliário e com o aluguel de temporada começa alugando a minha própria casa. Logo depois que eu me formei em Direito, o meu marido quis me presentear com uma viagem para o Havaí para que eu aprendesse a velejar de windsurf. E nós fomos. E aí, nesse período eu resolvi alugar a minha casa. Foi através de uma influência de um amigo que já fazia esse trabalho. E ele me deu essa ideia de alugar minha própria casa. Então, eu consegui alugar por um período de 3 meses e fomos passar 3 meses no Havaí, que foi, assim, maravilhoso. E foi chegando lá que eu pude perceber que o mercado de aluguel de temporada lá nos Estados Unidos funciona há muito tempo. Eu pude vivenciar uma experiência completamente diferente, onde a casa tinha tudo, snorkel, bicicleta, até produtos de limpeza, tudo que você precisasse durante a sua estadia, você teria naquele imóvel. E foi exatamente o que a gente encontrou lá. Então, isso me marcou muito, porque eu falei, nossa, isso não tem no Brasil, o Rio de Janeiro com o potencial absurdo que tem, não ter isso no Rio de Janeiro, como assim? A partir dessa viagem do Havaí, o meu marido adorou a ideia de poder viajar pelo mundo alugando a nossa própria casa. E aí minha vida mudou completamente, porque a partir daí a gente começou a viajar pelo mundo todo, conhecendo outros lugares. Nós somos velejadores de windsurf, então a gente veleja pelo mundo, em vários destinos. E aí ele achou isso barato, porque ele tinha um preconceito muito grande de, vou alugar a minha casa, e de repente aquilo passou a ser um negócio, literalmente, não só o negócio do aluguel da nossa casa, como eu administrando outras propriedades, viajando pelo mundo, pude transformar isso no negócio. E nessa viagem que a gente fez para Maurícios, que foi um outro destino que eu passei uma temporada grande também, eu comecei a conversar com meu marido por conta dos resultados que eu já estava tendo com os apartamentos que eu estava alugando. Meu marido me ajudou durante muito tempo, eu vim para o Rio de Janeiro muito novinha, com 19 anos, então durante muito tempo ele me ajudou, inclusive financeiramente. E depois que eu comecei a trabalhar com esse mercado, eu já estava me bancando. E aí ele falou, como assim você já está se bancando e está ganhando bem assim? Eu quero entender melhor esse negócio. E aí a gente sentou, paramos, comecei a fazer uma planilha e percebi que ali tinha um negócio, que eu tinha que lapidar melhor aquele negócio e trazer para o Rio de Janeiro um conceito diferente desse mercado, implementando uma cultura diferente, né, que não existia. Em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil e em 2016 nós tivemos as Olimpíadas, que foram 2 grandes eventos muito marcantes para a cidade do Rio, e ali eu percebi que nós tínhamos um grande potencial com o mercado de aluguel de temporada, porque o Rio ia ser visto pelo mundo inteiro como nunca tinha sido visto. Então, após a Copa do Mundo e com a Olimpíada, eu passei a desenvolver um sistema. Eu queria ser a plataforma, eu queria ser o Airbnb de hoje. E aí a gente chamou um investidor para fazer todo o investimento na nossa plataforma. Passamos 1 ano e meio desenvolvendo essa plataforma e depois de 1 ano e meio a gente acabou não conseguindo entregar
o sistema funcionando 100% até a Olimpíada por conta de problemas técnicos, de desenvolvimento. A tecnologia da época não era a mesma que é aplicada hoje em dia. E esse foi o meu primeiro fracasso, digamos assim, empresarial, e foi quando eu fiquei um pouco afastada desse mercado. Aí, depois dessa startup não ter funcionado, não ter decolado como nós gostaríamos, nós fechamos ela, eu voltei para minha casa e fiquei naquela dúvida, volto para o concurso público, vou ser juíza, que era um sonho também meu, ou vou para o mercado de novo. E aí, internamente, alguma coisa me dizia que eu tinha que continuar nesse mercado. Outras pessoas que conheceram do meu trabalho também, não, você é muito boa, você tem que continuar, tem muita oportunidade aí, você está fazendo um trabalho tão legal. E eu resolvi abrir a minha própria imobiliária, sozinha, sem sócios, na cara e na coragem, sem ter tido uma outra imobiliária antes, mas com as habilidades que eu tinha adquirido e com o network que eu tinha, eu falei, eu vou embora, vou fazer. E fiz, inicialmente com os meus iniciais do meu nome, né, Edna Brito, Beluxury Properties era o nome. Então, anterior à plataforma era Hosting Town, anfitriã da cidade, aí não deu certo, eu mudei para Beluxury Properties, mas o nome era uma coisa que também me incomodava, porque falar Beluxury Properties é legal, é bonito, é Beluxury Properties, mas a pronúncia muitos não sabiam, na hora de escrever no site não era tão fácil de escrever. E aí, durante esse período que eu voltei para casa, né, dessa empresa, eu fiquei administrando alguns imóveis, e nesse período meu marido foi eleito presidente da Associação Brasileira de Windsurf. E aí a gente já viajava pelo Brasil, passamos a viajar então muito mais. E a minha história com o esporte, ela está muito ligada ao meu negócio, porque eu fui aprender o windsurf no Havaí. E o windsurf é um esporte muito difícil, é um esporte que requer muita disciplina, que requer que você queira realmente aprender aquele negócio. Eu coloquei para mim que eu ia aprender, que eu ia velejar de windsurf, e eu sou do interior de Santa Catarina, não conhecia o mar até os 12 anos, então imagina quanta superação foi, que felicidade me trouxe poder navegar, poder velejar em qualquer lugar, Oceano Pacífico, Oceano Índico, aqui no Brasil. E esse contato com o mar, com o esporte, me fez não ter medo de nada, me fez não ter medo de um proprietário de alto padrão ou de um cliente muito poderoso. Pelo contrário, é meio que assim, eu enfrentei o mar, eu enfrento qualquer coisa. E isso foi muito importante. Então essa ligação do esporte com a pessoa que eu sou hoje, com o trabalho que eu faço hoje, elas se conectam muito por conta disso, da resiliência que você precisa para o esporte, dos desafios que o esporte te traz e de como a gente não pode desistir diante dos obstáculos. Então isso para o empreendedor e para mim foi determinante. E aí eu percebi que eu tinha de novo uma oportunidade em mãos de mudar e fazer algo melhor do que eu já estava fazendo. E aí eu e meu marido conversando, chegamos à conclusão de que a empresa deveria mudar de nome, dado o projeto que a gente estava embarcando agora. E aí numa conversa a gente, poxa, vamos trabalhar só com imóveis de luxo, porque é um segmento que ninguém está explorando como deveria, é um segmento que tem oportunidade, faltam pessoas qualificadas, mas qual seria o nome que vai refletir exatamente o que a gente quer passar? Luxo, Luxo Brasil. Poxa, Luxo Brasil! Quando nós mudamos o nome da empresa para luxobrasil.com.br, nós também adotamos critérios para que os imóveis pudessem estar na nossa plataforma. E aí definimos que um imóvel, o que seria um imóvel de luxo? Essa mansão, por exemplo, é um imóvel de luxo, mas não é só porque ela é uma mansão, é porque ela oferece uma experiência de luxo. Tudo que tem aqui dentro, a mobília, os serviços, compõem a experiência luxuosa que a Luxo Brasil quer oferecer para os nossos clientes. Não foi uma mansão que eu consegui, foram mais de 200 mansões que hoje fazem parte do portfólio Luxo Brasil e que entenderam a essência, a proposta que a Luxo Brasil quer trazer para esse mercado. E hoje, cada dia mais, a gente recebe mais e mais proprietários que estão querendo trabalhar com a gente, querendo experimentar esse mercado, que é um mercado muito pujante e que segue constantemente em crescimento.
E um dos propósitos da Luxo Brasil é qualificar o mercado, é trazer mais profissionalismo para essa área, para o mercado imobiliário de alto padrão, principalmente de alta temporada. Então, uma das coisas que nós oferecemos lá dentro da Luxo também é o treinamento de pessoas, é a formação de novos agentes. É assim que nós intitulamos lá os colaboradores que trabalham na captação, no atendimento dos nossos clientes. Então, nós intitulamos de agente. Se você pensa em ser um agente Luxo Brasil, a gente também oferece treinamentos. Eu acredito que hoje a Luxo Brasil está entre as melhores imobiliárias do Rio de Janeiro, porque a gente consegue captar e conquistar a confiança não só do cliente, mas também dos proprietários. Os proprietários confiam muito no nosso trabalho e é isso que faz a gente cada vez mais ser indicado, tanto por proprietário, tanto por outros clientes também. Por que isso? Porque o nosso time ele procura entender o que de fato o cliente precisa e a gente atende a todas essas necessidades. Não é só a hospedagem, não é só a casa que a gente consegue proporcionar, mas também todas as outras experiências. Por exemplo, o dia que o cliente precisa de um chefe para fazer um jantar especial, o dia que o cliente precisa de um transfer, pô, quero sair do Rio de Janeiro, quero ir para Angra, a gente consegue providenciar helicóptero, jatinho, lancha. Então, assim, não é somente a casa, não é somente a hospedagem. Então, a gente consegue, de uma maneira 360, proporcionar tudo isso para o nosso cliente. E por que você vai escolher a Luxo Brasil para personalizar toda essa experiência? Porque a Luxo Brasil, ela tem um selo de qualidade Luxo Brasil. Todos os nossos parceiros, eles são certificados. Tudo para quê? Personalizar a experiência do nosso cliente. Então, quando uma pessoa nos procura, um cliente nos procura para alugar uma mansão, ele não está querendo só a mansão, ele está querendo vivenciar toda uma experiência. E por que ele sair da Luxo Brasil para procurar esses serviços em outro local? Não faria sentido. Seria muito melhor se nós pudéssemos oferecer, e foi aí que a gente passou então ter essas parcerias e oferecer o serviço completo para os nossos clientes, que foi uma grande mudança e foi a virada de chave, digamos assim, da Luxo Brasil, que transformou a Luxo no que ela é hoje, essa grande intermediadora de bens e serviços de luxo.